Sessão especial da 18ª Legislatura, segundo exercício de 2022. A segunda sessão especial da 18ª Legislatura, segundo exercício legislativo, convidamos para compor a mesa, diretora dos trabalhos desta sessão, a ilustríssima senhora Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretária municipal de saúde. Convidamos também o senhor José Ricardo de Godoy, diretor executivo do Hospital Frei Galvão. Convidamos a todos os presentes para ficarem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional. Através do requerimento número 05/2022, de autoria da 18ª Legislatura, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou que fosse convidado para essa sessão especial a ilustríssima senhora Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretária municipal de saúde, e o ilustríssimo senhor José Ricardo de Godoy, diretor executivo do Hospital Frei Galvão, a fim de prestarem esclarecimentos em sessão especial sobre o tema, a gestão do pronto-socorro. Como todos podem perceber, o Hospital Frei Galvão não se faz presente e mandou um comunicado para a gente que eu faço agora a leitura. Referência ofício 532/2022. Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, senhor Graciano Arius dos Santos. Hospital Maternidade Frei Galvão, inscrito no CNPJ sob o número 51.612.828, 1000 contra, -31, o CNS número 20.81.644, com sede na rua Domingos Leme, 77, Guaratinguetá, São Paulo, por meio de seu diretor-presidente, vem respeitosamente à presença de vossas excelências
recepcionando o convite para o comparecimento à sessão especial desta Casa, com o fim de prestar esclarecimentos sobre a gestão do pronto-socorro municipal. Posicionar o que segue. Em primeiro lugar, registro ser uma honra para o seu gestor o convite para participar da sessão nesta respeitosa Câmara Municipal, aproveitando a oportunidade para registrar saudações aos ilustres vereadores. Já em relação ao seu atendimento, considerando os objetivos estabelecidos, registra que todas as informações sobre os serviços constam na prestação de contas pretéritas e, em relação ao ano de 2022, serão oferecidas no mês de junho, já que se dão de forma quadrimestral. Ademais, a evolução sobre a negociação em relação ao serviço de pronto-socorro municipal pode ser extraída do processo judicial registrado sob o número 10.001 54 54 2022.8.26 0220, cuja íntegra está disponível no sistema do ESAGE. Sem mais, aproveito o ensejo para renovar os votos de mais elevada estima, distinta consideração e apreço. Diretor Executivo, José Ricardo de Godoy. Então, como todos sabem, eles não vieram e mandaram essas informações para a gente. Neste ato, convidamos a ilustríssima senhora Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos para fazer o uso da palavra. Quando você quer falar, você bate nesse. Tá, certo. Tá. Bom dia a todos, né? É uma honra poder comparecer mais uma vez nessa Casa de Lei. E da mesma maneira que das outras vezes, para esclarecer toda e qualquer dúvida com relação às atividades da Secretaria Municipal como um todo. O tema hoje é o pronto-socorro municipal, só para elucidar um pouco o ofício do Hospital Maternidade Frei Galvão, quando se inicia, final de outubro, começo de novembro, num mecanismo normal dentro da Secretaria da Saúde, a gente começa a oficiar os prestadores para a renovação do plano operativo, visto que o convênio ele tem uma duração de 5 anos, mas o plano operativo precisa ser renovado a cada ano. Então, a Bianca começa a notificar os prestadores. E, lógico, num primeiro momento, todos os prestadores, não só o Frei Galvão, mas Irmão Altino, Frei Hans, Santa Casa, todo mundo pediu um aumento dos valores a serem operados para 2022. Como todo mundo sabe, a gente tem uma UPA pronta, precisava era desmobilizar um hospital de campanha, o que tecnicamente a gente esperava já, né? E o que foi colocado é que eles aguardassem que a gente fechasse o contrato da nova UPA para a gente saber como ficaria o orçamento, porque todos sabem que aquele prédio vai ter um impacto, que nós estamos saindo de um espaço físico pequeno para um espaço físico grande, com maior comodidade, de um lugar que nós temos aí 6 a 7 leitos de observação, para um lugar com 16 leitos, mais 4 leitos de estabilização da vida, fora a grande urgência, enfim, isso teria, e um centro de diagnóstico, né, que vai apoiar essa UPA e vai atender a rede pública. Então, isso, com certeza, teria um impacto no orçamento municipal, como vai ter, né? Hoje a gente já consegue dimensionar esse impacto, e que a gente renovasse isso aguardando este impacto. Os outros prestadores aceitaram, nós, então, procedemos à renovação. A Santa Casa e o Frei Galvão foi proposto uma renovação até julho só,
porque a gente esperava que julho a gente pudesse, como vamos, inaugurar a UPA, né? Tanto que a gente já está reprogramando o contrato da Santa Casa. A Santa Casa acatou, todos acataram, nós renovamos todos os convênios, e o Frei Galvão, então, não aceita e vem tentando argumentar, e a gente sem possibilidade de negociar com eles. Até que, em dezembro, ele perde a certidão negativa, e aí isso fica impossibilitado. Numa conversa amigável entre as partes, já em janeiro, é proposto, então, este acordo judicial, que foi homologado e que é com base nele que a gente vem promovendo os pagamentos. Tá? Neste momento do acordo, é solicitado novamente um aumento, e aí, então, no acordo judicial, a gente promove um aumento para o Hospital Maternidade Frei Galvão, que hoje versa em 1.520.000. Tá? Então, basicamente, é isto que ele está explicando. E a gente vem monitorando este hospital e tudo mais. Então, conforme a gente tinha previsto, dia 1º de julho, a gente inaugura a UPA Porte 3. Tá? Oi? Julho, mês 7. Tá? Por que julho, Márcio? Porque, assim, existe uma questão de infraestrutura, de equipamentos, que a gente precisa dar início. Quem vai fazê-lo é o próprio prestador, né? E, então, a gente celebra o convênio agora, tá? Para ter início em julho. Tá? Para esse novo convênio, a gente usou a modalidade de convênio, né, com a Santa Casa Municipal, que é permitido pelo artigo 199 da Constituição, né? Então, por quê? Porque é uma complementariedade de serviço, uma vez que ela também é anexa, né, ali à Santa Casa, pela passarela. Então, chegamos num valor, porque, a princípio, a Santa Casa tinha apresentado um orçamento e que não era compatível, porque o das organizações sociais eram inferiores. Aí a gente sentou de novo, conversou, vimos todas as otimizações que isso traria para a Santa Casa e chegamos no valor que hoje é compatível, até porque, para fazer essa dispensa, dentro do processo vai, né, as cotações e a prova de que aquilo não é um preço absurdo, que não está acima do mercado. A gente recebeu a semana passada até uma outra organização social, que é qualificada pelo Einstein. Eu fiz questão de recebê-la, coloquei o valor da Santa Casa. Ele falou, não, isso para mim realmente não dá, é possível só para ela, porque ela otimiza, e eu acho que a senhora seguiu o caminho que tinha para seguir. Então, hoje, o processo foi para a licitação já, para aparecer se está tudo certo, se não falta nenhum documento, né, da procuradora que está lá, que é a doutora Maria do Socorro, e aí ele foi completo, com minuta, com tudo. E aí ele volta, então, só para a gente assinar o convênio e startar, para que o prestador possa começar as adequações, em contrapartida, a Codesg está arrumando a questão das infiltrações e terminando o serviço que ficou para terminar, e, concomitante, o prestador entra
já fazendo as adequações de equipamento e tudo mais, né? E nós também temos a nossa parte. A semana passada foi a licitação de móvel embutido, aqueles móveizinhos que vão embaixo de pia e tudo mais, né? A recepção, que aqui está lá, é provisória. Foi só para o hospital de campanha. Então, eu acho que, a princípio, é isso, e aí agora eu me coloco à disposição para a pergunta dos senhores e o que se fizer necessário. Nós, dentro do que esperávamos, né, em função da pandemia, porque houve até um questionamento da própria Procuradoria do município, por que aquela data, como e por quê. E aí eu fui muito clara em dizer que o município faz tudo pactuadamente, né? Uma decisão do município, ela não é unilateral e sozinha, ela pactua continuar, terminar, manter leitos, não manter leitos, junto com o Ministério da Saúde e o governo do Estado de São Paulo. Então, para afindar o hospital, tínhamos toda essa questão de pactuação, de cálculo de necessidade de leitos para a região, para Guaratinguetá. Então, isso tudo foi pactuado, e aí, então, o hospital foi desmobilizado para podermos dar início. Então, tudo dentro, considerando o período da pandemia, do que a gente esperava de prazo, porque não é um processo simples, né? É um processo bastante burocrático, esse convênio, em função da monta financeira que ele tem. Passar a palavra aos vereadores, com a palavra ao vereador Marcelo da Santa Casa. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Gostaria, Maristela, em primeiro lugar, agradecer a presença da senhora, né, em sinal de respeito que a senhora teve com essa Casa de Leis, comparecer nessa data, juntamente com a sua equipe também, através da Bianca. Cumprimento todas as meninas aqui atrás, sempre todas prestativas, quando a gente precisa, a gente perturba lá, sempre está disposta a nos ajudar nas questões. E, Maristela, coincidentemente, hoje vou apresentar um requerimento justamente falando sobre a questão da UPA, né, como que vai ser e por quem vai ser administrada. Coincidiu que só estava respondendo parcialmente algumas perguntas que eu faço no requerimento. Certo. Porque também me causa preocupação, porque nessa Casa de Leis, do decorrer desses 5 anos, o tema maior discutido aqui, sem sombra de dúvida, foi a prestação de serviço de pronto-socorro. Uhum. E como eu sempre frisei aqui, e quero falar na frente da senhora, porque nunca foi referenciada a palavra senhora, e sim ao gestor que prestava o serviço, né, que eu achava que faltava ali gestão para poder gerir o pronto-socorro. E nos últimos dias eu também falei a respeito da gestão. Quando você quer muito uma coisa, você se prepara para aquilo e faça com excelência, né? É o que não vinha acontecendo, e fica demonstrado hoje nessa Casa de Leis o desrespeito dele, não só para essa casa, essa Câmara, esses vereadores, como a cidade toda, como todos os munícipes que precisaram do pronto-socorro. Não falo aqui em pessoas, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham lá e dão a vida pelos outros, né? E foi assim na pandemia. Então, gostaria de novo, né, dizer para a senhora que a senhora está de parabéns pelo trabalho que a senhora faça. Sempre procurei somar, ter consciência e sempre equilíbrio nas coisas que eu falava a respeito da saúde, porque o nosso papel é colaborar e nunca criar uma situação. Então, eu nunca quis, de fato, criar nunca nada que fosse assim, prejudicial à prestação do serviço, sempre na tentativa de buscar melhorias, né? Então, eu estou questionando ali, fico preocupado, a senhora vai entender do meu requerimento, né, o porquê da minha preocupação, porque eu acompanho e tive a facilidade e a oportunidade de estar do outro lado, né, na administração também. A senhora sabe que por muitos anos fiquei. Então, a gente se preocupa com alguns detalhes. E o requerimento é essa preocupação, de começar certo para poder caminhar e acabar certo. Porque tudo que começa mais ou menos, ou torto, a tendência é que não endireita, né? Mas, eu, de novo, agradeço a senhora pela presença. Não tenho muito o que falar, porque sempre que precisei, sempre que... Eu até achava que era chato e ruim eu ficar procurando a senhora todos os dias e finais de semanas para sanar algum tipo de problema, porque eu acho que tinha que ser
né, rotina, tinha que estar dentro do sistema, não precisava as pessoas ter que procurar intervir por ninguém para buscar recursos. Mas eu peço desculpa só às vezes que eu atrapalhei a senhora, mas se Deus quiser agora, acho que a coisa deve caminhar mais com frequência melhor. Eu acho que tudo na vida serve de aprendizado, né? Esse tempo para nós na secretaria foi muito rico também, tá, ô Marcelo? Porque a gente também aprendeu junto e aprendeu muita coisa. Vocês vão ver, eu não trouxe hoje, porque ele ainda não passou pelo crivo da procuradora, tá? Mas vocês vão ver que o termo de referência é outro, que o contrato é outro. A gente diluiu todas as dificuldades que a gente teve durante esses anos todos, né? A gente está impondo uma nova modalidade de prestação de contas, que a gente já faz hoje no SAMU, que para a gente é muito mais transparente, em tempo real, porque assim, ela vem a cada 5º dia útil, a próxima parcela só é paga em cima da lisura da prestação de contas. E assim, por que a gente também tem tranquilidade de fechar essa parceria com a Santa Casa? Pelo excelente serviço que a Santa Casa presta no SAMU, né? Vem fazendo uma incorporação tecnológica ao longo do tempo, um serviço bom, então a gente está apostando que isso vai replicar na Santa Casa, tá? Na UPA. Mas assim que tiver também tudo aprovado pela procuradora, eu assumo o compromisso e mando para os senhores uma cópia do termo de referência, do contrato e tudo direitinho como vai ser, para os senhores tomarem ciência disso. E aí, nas prestações de conta que eu venho todo mês, a gente vem apresentando isso, porque aí passa a incorporar a nossa prestação de contas. Eu vou pedir até para Renata que faça isso separadamente, para ficar claro na hora de prestar conta aqui para o Comos. Tá? Agradeço, Maristela. E só para frisar, como você colocou, é claro que a gente acredita e vai trabalhar, vai tentar ajudar para que isso ocorra mesmo, que a população não sofra mais com isso, né? Mas em termos de comparação, a gente comparar o serviço do SAMU, né? A extensão, o tamanho, com uma administração que está lá para ser feita, é totalmente diferente, né? Mas eu rogo que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. É tudo serviço de urgência e emergência, né? Mas um é bem menor que o outro. Mas, olha, a regulação do SAMU não é pequena, né? Porque ela abrange quase o Vale do Paraíba inteiro e todos os problemas que nós tínhamos com os outros municípios foi todo diluído. Hoje não, né, a coisa gira com bastante tranquilidade. A palavra ao vereador Fabrício da Aeronáutica. Agradeço pela palavra, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar aqui os demais vereadores, justificar aqui a ausência, pelo menos temporária, do vereador Ney Carteiro, que está vindo de Limeira para cá, para essa reunião, e vai chegar a tempo ainda. Quero cumprimentar a nossa secretária Maristela Macedo, agradecê-la pelo respeito a essa casa, de aqui comparecer, para prestar esclarecimentos de um assunto tão significativo para a nossa cidade. Quero cumprimentar também aqui a sua equipe da Secretaria de Saúde, cada uma das meninas, que são sempre muito atenciosas cada vez que as acionamos ou quando lá estamos de forma presencial. Elas são muito bem, são profissionais capacitadas, muito bem orientadas e que jamais nos deixam aí sem qualquer tipo de retorno a respeito dos assuntos que são levados. Eu quero fazer, senhor presidente, aqui um apontamento a respeito da ausência dos representantes do Hospital Frei Galvão. Eu vou dizer aqui a minha opinião e assumo a responsabilidade de tudo aquilo que falo. Nós estamos nos preparando para essa reunião há meses. Há meses. Esse já foi o segundo convite efetuado, tanto à Secretaria Municipal de Saúde, quanto para a administração do Hospital Frei Galvão, porque
segundo a opinião pública que utiliza o pronto-socorro do Hospital Frei Galvão, que fica assediado, lotado ali no Hospital Frei Galvão, o atendimento está extremamente precário, ruim. Então, nós precisamos conversar com aqueles que compartilham a gestão para chegarmos a uma definição de melhoria, de bater papo, de falar. Nós estamos cansados, todo mundo está cansado, nós precisamos de soluções, mas precisamos questionar o porquê também que está ruim. E num momento tão importante, sinto muito a decisão da administração do Hospital Frei Galvão de não se fazer presente, justificando que as respostas estão num processo judicial ou que estão em prestação de contas. Me desculpem, eles prestam um serviço ao município e essa Casa de Leis é o local adequado para poder prestar esclarecimento à população. Sinto muito a administração do Hospital Frei Galvão, o hospital pelo qual eu tenho um respeito extremamente profundo. Cheguei a fazer uma carta de elogio a esse hospital, quando meu pai ficou lá internado por 6 meses, ali faleceu por câncer, agradecendo o prestimoso atendimento que meu pai ali recebeu. Hoje, com essa ausência injustificada, um ofício de uma educação mascarada, simplesmente ele disse: olha, eu não tenho nada para falar com vocês. Se quiser, vai na justiça e procura saber. Ele não sabe o que nós temos para perguntar. A população clama por respostas que eles poderiam vir aqui dar essas respostas. Eles perderam uma grande oportunidade. E a gente se preparou tanto para fazer essas perguntas, tanto para a secretária quanto para eles, e hoje aqui eu sinto que essa casa sai diminuída perante o respeito a esse hospital, que é um prestador de serviço do município, tinha que estar aqui. Mas em respeito à secretária Maristela Macedo, que aqui se faz presente, eu vou indagá-la dentro aqui dos tempos que o presidente me permitir, porque o que não faltam são perguntas. Reitero, agradeço, secretária, pelo respeito a essa Casa de Leis, pelo respeito à população de Guaratinguetá. Nós só estamos aqui organizados hoje porque a população pediu isso e exige resposta daqueles que fazem a gestão do pronto-socorro. Secretária Maristela, nós, ao longo desses anos todos, mas eu vou focar aqui o último ano e esses últimos meses, fizemos reiterados requerimentos com apontamentos, alguns muito específicos de casos pontuais, outros genéricos da gestão como um todo, referente ali ao atendimento do pronto-socorro municipal. Reclamações chegaram a essa Casa de Leis, todos eles documentados através desses requerimentos, de todos os vereadores dessa casa, todos aqui, que dão conta da extrema demora no atendimento, demora na remoção de pacientes devido à falta de preenchimento na documentação. Então, o paciente chega lá para ser atendido, ele demora para passar pela triagem, depois que passa, que o médico atende, há uma demora extrema para ele ser movimentado, sair dali para ir para a Santa Casa, para ir para o centro cirúrgico, por erro de elaboração de documento, e isso foi constatado através de auditoria feita dentro do Hospital Frei Galvão e através de documentos aqui feitos pela Vigilância de Saúde do município, assinado por Lilian Lima Alves Nader, coordenadora do Núcleo Interno de Regulação. Uma série de apontamentos, falta de continuidade de protocolos médicos e atendimentos assim, ou falta de atendimento de coisas absurdas, como foi um que eu citei aqui nessa tribuna, e levei ao seu conhecimento, o senhor inclusive já me respondeu, o caso de uma garota menor de idade, menor de 14 anos, grávida de uma criança morta, e que ficou horas e horas e horas ali no posto sem atendimento, acompanhada de outras gestantes que também ficaram sem atendimento, as gestantes de risco, porque, primeiro, não tinha o cirurgião, depois não tinha o gineco, depois não tinha o pediatra para fazer o atendimento, porque é a cirurgia. E detalhe, depois de muita demora, aquelas outras gestantes que estavam em situação de risco acabaram sendo atendidas por uma outra médica que chegou
sem a presença do pediatra, que o pediatra não apareceu, segundo isso é o que consta nesses documentos. E aquela menina, menor de idade, menor de 14 anos, absurdamente grávida de uma criança que já havia morrido, constatado através de exames, teve que buscar atendimento na cidade de Lorena através de sua intervenção. Recentemente, eu falei num veículo de imprensa aqui em Guaratinguetá que é errado um vereador intervir numa discussão de saúde, porque isso daí é uma forma de favorecimento àquela pessoa que tem o telefone do vereador. O vereador conhece a secretária, conhece as pessoas que estão lidando com o socorro, liga e resolve. E aquela pessoa que não conhece o vereador faz como? Ela fica sem um atendimento? Então, todos esses problemas apontados, são vários problemas apontados, estão acontecendo por diversos motivos. Eu fiz um requerimento eu estive no Hospital Frei Galvão, tive uma demorada reunião com o administrador lá, o senhor Ricardo, fiz um ofício ao Frei Galvão, pedi toda a correspondência trocada entre o Hospital Frei Galvão e a Secretaria Municipal de Saúde. E enviei um requerimento para a senhora, pedindo toda a documentação trocada entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Frei Galvão. E deu um trabalho, eu confesso, muito grande cruzar esses documentos, porque nem tudo que o Hospital Frei Galvão me mandou estava contemplado nos documentos que a senhora me mandou. Então, nós tivemos que separar por assunto e por ordem cronológica. Deu um trabalho muito grande. E nós verificamos que há problemas de toda a ordem ali dentro. Vamos começar com o problema do contrato do Frei Galvão. Esse contrato ia vencer em dezembro. Se eu não me engano, no dia 9, no dia 17, no dia 26 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou a minuta de um termo aditivo para o Hospital Frei Galvão. No dia 30 de novembro, o Frei Galvão respondeu dizendo que o termo aditivo não tinha o reajuste financeiro solicitado. Eu gostaria que a senhora, como primeira pergunta, respondesse por que o Frei Galvão achou que esse valor não era o suficiente, porque estava aquém daquilo que eles ansiavam. Então, a alegação do hospital é a dificuldade do plantão médico, tá? E aí nós já tínhamos dado um aumento em setembro. Em setembro a gente já tinha feito esse reajuste para ele, tá? Com a isonomia salarial dos médicos do hospital de campanha, tá? Então, e a alegação é a questão do plantão médico e a questão do RH. Essa é sempre a alegação, que realmente isso incorpora quase que 70% do valor do pronto-socorro, e a alegação dele era essa. E o que a gente queria era que, então, assim, naquele momento, estava adequado o plantão do pronto-socorro com o plantão do hospital de campanha, né? A gente promoveu o reajuste que era possível, porque para o ente público dar além do que, né, sem um contrato, sem uma renovação, ficaria complicado. E era o que a gente podia dispor naquele momento, por conta, né, do que eu disse, que a gente queria saber qual era o impacto que daria a UPA no orçamento do município. E, naquele momento, para nós, o hospital também estava apto a disputar a administração da UPA, o que não aconteceu poucos dias depois. Em que pese que a gente só ficou sabendo de não ter a negativa na hora de pagá-lo, né, no mês subsequente. Fundamentado nisso daí, os documentos enviados pelo Hospital Frei Galvão, ele alega
que o dinheiro pago pela prefeitura é insuficiente para poder suprir as necessidades do pronto-socorro. E que a prefeitura pagava para os profissionais que trabalhavam no hospital de campanha mais do que pagava para os profissionais que trabalhavam no pronto-socorro. Isso é fato? Não. A adequação do valor do plantão foi feita em setembro para R$ 1.364. Mesmo valor recebido pelos profissionais da Mesmo valor UPA. recebido pelo plantonista do hospital de campanha. Em dezembro, como a senhora disse, o Frei Galvão perdeu a certidão de nada deve, perdeu sua CND. Legalmente, poderia a Secretaria Municipal de Saúde firmar um novo contrato ou efetuar pagamentos para uma empresa? Eu estou perguntando, eu sei a resposta, tá? Eu estou fazendo essa pergunta para que a população possa nos entender também. Poderia a Secretaria Municipal de Saúde, que é um órgão público, fazer um pagamento para uma empresa terceirizada, sendo que essa empresa não apresentou uma das importantíssimas certidões para esse pagamento? Não, a prefeitura não poderia fazer pagamento e nem celebrar novo contrato. Aí vai perguntar, mas você pagou? Eu paguei porque eu paguei um mês anterior e paguei sobre amparo jurídico o mês de janeiro e fevereiro, e aí o que nos restou foi esse acordo judicial que eu já falei e está citado no ofício do Hospital Maternidade Frei Galvão. Isso tudo para não dar descontinuidade de serviço e honrar, porque o serviço também não foi interrompido. Tá. Segundo a documentação que aqui temos, esse acordo foi homologado pelo Dr. Juiz Walter Emídio no dia 25 de fevereiro desse ano. Isso. O que fez, então, que a Secretaria Municipal de Saúde fizesse o pagamento de janeiro e fevereiro, Isso. que estava atrasado. Esse não, valor... Não estava atrasado. Não estava atrasado, perdão. Não estava. Perdão. A gente pagou fevereiro com base na homologação do Dr. Walter. Sim. Janeiro nós pagamos em caráter emergencial, porque havia um parecer que poderíamos fazer isso, mas não poderíamos prorrogar. Por isso, o acordo judicial. O de fevereiro, então, foi pago, foi ele que foi pago de acordo com a sua... Já foi pago. E essa autorização para pagamento perdura por... até dia 25 de agosto deste ano. Ele nos deu um período para nos adequarmos de 6 meses. Dentro da documentação que eu recebi da sua secretaria, há ali uma auditoria muito detalhada a respeito dos problemas encontrados na execução do contrato Frei Galvão. Algumas coisas ali saltam aos olhos. Primeiro, nos deu a entender que o Frei Galvão não prestava contas regularmente à Secretaria Municipal de Saúde. Fez depois de muita insistência. Dentro dessa prestação de contas, o que é? Emissão de nota fiscal, aquilo que está previsto no contrato, emissão de nota fiscal de serviço realizado. Então, eu vou citar, eu não vou ter condições de citar tudo, porque é muita coisa, a senhora tem acesso a esse documento, mas eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu dei muita atenção ao problema de falta de profissional médico faltando. Nós evidenciamos ali que existem 2 profissionais que se ausentam de forma contumaz ali dentro. Um é o cirurgião, o outro é o obstetra. A gente verifica muitas faltas nesse sentido. E, em terceiro lugar, vem o pediatra. Faltas consecutivas. E, nesse cruzar de contas, da quantidade de plantões lançados na nota fiscal de um determinado médico, e aquilo que consta em folha de atendimento, vou dar um exemplo, posso estar até errado na quantidade, mas eu localizo depois e provo o que eu estou falando aqui. Isso não acontece uma vez. Por exemplo, eu tenho ali um determinado médico ou médica que estava na nota fiscal lançado que ele fez 16 plantões.
e na contraprova do lançamento do atendimento, só tem 2 plantões. Isso acontece em outras realidades. 10 plantões, na verdade, tinha 4. Isso acontece de forma repetida, e tem alguns profissionais que se repetem nessa realidade. Isso aqui está nessa auditoria que foi feita. Também verificou-se que, nós vimos ali que há cobrança de medicamentos que não são medicamentos característicos da emergência. Nós verificamos que há cobrança de folhas de papel sulfite numa quantidade, assim, impressionante. Papel sulfite, cobrados à Secretaria Municipal de Saúde. Eu peguei um exemplo de cada etapa, porque são várias etapas, eu tenho tudo isso documentado aqui. Se não me falha a memória, ao final das contas, a auditoria identificou que, dentro dessa prestação recente de serviço, do período que compreendeu a auditoria, o Hospital Frei Galvão recebeu a mais algo em torno de R$ 1,5 milhão. Eu não sei se é bem esse valor, mas eu sei que é perto disso. E qual foi a providência feita pela Secretaria Municipal de Saúde em relação a esse não batimento de prestação de serviço? Ou seja, houve encontro de contas e não bateu essas contas. Notas fiscais não batem com os documentos analisados. E esse dinheiro que ficou... Tá. Esse encontro de contas, claro, que o vereador tem na mão, ele é referente aos períodos anteriores, sim, da homologação jurídica. Aí a gente seguiu a normatização do jurídico da prefeitura. Demos ampla defesa, tentamos um acordo, e aí, como não houve um consenso entre as partes, esses processos estão judicializados. Tá? Nessa etapa, agora, do ano de 22, como a gente vai mudar até o contrato da Santa Casa, quando a gente homologou o acordo, a gente homologou que já descontaria as faltas médicas. E, com relação à prestação de contas, eu não consigo ainda contar para o vereador como ela se encontra, porque nós fizemos diversas notificações cobrando, mas ele fez um requerimento judicial para não prestar conta mensalmente, só ao final do quadrimestre, e foi acatado pelo juiz. Então, nós estamos aguardando junho para receber essa nova prestação de contas. Então, ao que o vereador se referiu, é anterior a janeiro e estão nessas condições, judicializadas. E, de janeiro para cá, nós aguardamos agora, por determinação judicial, a prestação para poder apreciar. A senhora está me dizendo que a Justiça autorizou o município a fazer pagamento de um mês sem a devida prestação de contas do mês anterior? O juiz entendeu que ele poderia prestar conta no quadrimestre. Dizem que não se discute decisão judicial, mas aí eu como gestor público, eu fico... Nós discutimos, vereador. Eu fico... Discutimos. Nós fico entramos com com isso recurso, porque, assim, só para não achar que o jurídico ficou quieto, que nós entramos com um recurso, eu tenho aí até, isso é público, você pode me trazer, Sheila, e eu posso deixar com o presidente da casa, mas ainda assim o Poder Judiciário entendeu que poderia ser quadrimestral. E aí, por isso, a alteração agora no contrato da Santa Casa, já regulamentado que das prestações. Aí, ó, está tudo aqui. Quando que vence essa prestação quadrimestral? Agora, em junho, fevereiro, março, abril, maio, ele tem que apresentar junho.
Então, assim, por isso que no novo da Santa Casa, a gente está falando que os indicadores qualitativos e quantitativos, eles serão quadrimestrais, mas que a prestação, nota sobre nota, que é essa, aí ela será mensal e vinculando o pagamento da nova parcela a isso estar regulamentado. Então, a gente estipulou no novo contrato com a Santa Casa que ela tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento, para fazer a apresentação, e que a gente só vai fazer a análise e só vai pagar outra parcela, que a gente paga em torno do dia 25, tá? É o dia que a Tânia, secretária da Fazenda, determinou, se estiver compatível. Se não estiver compatível, a gente faz o desconto da incompatibilidade até... Discute depois. Isso, e aí depois discute com o prestador, tá? Eu me espanto, realmente, eu fico espantado desse entendimento, porque até para o poder público, eu vejo que o presidente da casa, para ele poder fazer aqui um pagamento para qualquer prestador de serviço, o prestador de serviço tem que apresentar as guias de recolhimento de INSS, ele tem que apresentar as guias de recolhimento de fundo de garantia, ele tem que apresentar todas as documentações que são obrigatórias ao prestador para que ele possa receber. O cara emite a nota fiscal, junto com a nota fiscal, ele manda toda a documentação junto. Só depois desse momento, sob pena de prevaricação, cometer crime, é que o presidente da Câmara pode fazer o pagamento. A Justiça entendeu, então, que o Frei Galvão só vai precisar fazer isso de 4 em 4 meses, então, mas o pagamento é mensal. Isso. Então, vamos discutir decisão judicial. Secretária, como eu disse no começo da minha fala, vamos ficar perguntando, conversa vai, conversa vem, sabe, às vezes é muito bom, mas a população quer solução. A senhora iniciou a sua fala, já me deixou aqui um coração um pouco assim afoito por uma solução para o problema. A senhora começou a falar que a UPA vai começar a funcionar no mês de julho. Dia 1º de julho. Em julho, a UPA vai começar a funcionar. Então, o atendimento do pronto-socorro passa para a UPA. Isso. O hospital, imagino, a senhora chegou a falar, comentou também agora aqui, eu não sei em quais termos foram, mas parece que já está havendo algum tipo de tratativa com a Santa Casa para que ela seja, então, a administradora dessa UPA. Imagino que seja, então, tendo em vista aquela ligação que imagino que vai se completar, que existe entre a UPA e a Santa Casa, que hoje termina numa parede, ela deve ser completada, não sei se já foi aberta já. Sim, está terminando. A Bruna conseguiu colocar os vidros já, e agora a gente vai para a parte final. Será, então, a Santa Casa o Hospital de Retaguarda? Isso. Assim, o Hospital de Retaguarda, só para explicar, vários são os hospitais, falando na nossa língua de SUS, né? Acho que o Marcelo consegue entender melhor. A gente tem vários hospitais de retaguarda. Aqui em Guaratinguetá, sobre a gestão do município, nós temos 2 e continuaremos com os 2, tá, vereador? O que falta é o Hospital Maternidade Frei Galvão, até dia 25 chegar com as certidões negativas, para que a gente possa renovar alguns convênios com ele. Tá? Então, o Hospital de Retaguarda, nós temos 2, a intenção da Secretaria e do município é continuar com os 2, a Santa Casa e o Frei Galvão. Mas também é o Hospital de Retaguarda do Pronto Socorro Municipal, o Hospital Regional de Taubaté, de São José, a Santa Casa de São José. Então, tudo isso, para a rede SUS, é considerado um hospital de retaguarda. E, dentro do escopo que vai para a UPA, não está o materno-infantil. Ele continua, porque a gente continua acreditando que o hospital vai resolver esse problema de CND, tá? E a gente, como eu disse, a Bianca terminou hoje a parte Santa Casa para mandar para parecer jurídico. Agora, na nova etapa, é chamar o Hospital Maternidade Frei Galvão,
ver como é que estão essas tratativas para a CND, que dia que isso vai chegar, e começar a negociar o materno-infantil e a retaguarda hospitalar do hospital, que a intenção é que ela seja mantida. A única condição é acertar os valores e as certidões negativas. Tá. Voltando ao assunto, né, da UPA. Isso. A UPA é mais do que um pronto-socorro. Dentro da visão, eu vou melhorar a minha pergunta para o pessoal poder entender. Hoje nós temos ali um espaço no Frei Galvão, acanhado, certo, que é utilizado para o pronto-socorro. Certo. A UPA, que está sendo finalizada, que ainda tem alguns problemas, que fizemos esses apontamentos a respeito de infiltração, está sendo, e a obra finalizada. Isso. Ela, digamos que ela ali terminou, está tudo pronto. Toda ela vai ser um pronto-socorro ou ela vai ter mais atendimentos além de um pronto-socorro? Ela tem mais atendimentos do que o pronto-socorro, porque o centro de diagnóstico que foi criado e é obrigatório dentro da UPA para dar suporte a essa UPA, ele vai servir por aquela entrada lateral à rede pública. Então, por exemplo, na mudança de projeto, essa UPA terá uma tomografia. Então, toda a tomografia do município passa para a UPA. Essa UPA tem eletrocardiograma. Todo eletrocardiograma do município é feito na UPA. Essa UPA tem ultrassom. Todo o ultrassom do município será feito na UPA. Isso foi uma metodologia que a gente usou, não para prejudicar um ou outro, porque os dois terão os seus serviços ambulatoriais diminuídos, mas para otimizar recurso e fazer o orçamento do município chegar na conta. Porque só de CIA aí vai um incremento de R$100 mil, né? E que no final do ano é R$1 milhão a menos para o município investir. Pode parecer pouco, mas para a Tânia da Fazenda, por exemplo, já é um recurso que ajuda muito. Senhor presidente, já estou terminando aqui, o vereador aqui está querendo falar, mas eu já vou terminar, Márcio. Dá um tempinho para mim. A Rosa que vai falar depois. É a Rosa. É que ele está ansioso, eu vejo. Você vai falar? Ele está ansioso aqui. Mas vamos lá. Então, a gente quer entender que a UPA vai ser algo maior. Mais atendimentos, exames, como a senhora falou, ali vai chegar, tomografia, ultrassom. Mais leitos. Mais leitos. É isso, porque hoje uma grande questão, principalmente, é a questão do espaço físico do Frei Galvão, que é acanhado, né? Então, via de regra, as pessoas reclamam que não tem onde deitar, que fica na cadeira e tudo mais, e ali está separado. São 17 leitos, então a gente está saindo de 6, né, Lília, para 17, e fora as cadeiras, que aí elas são apartadas. Até para a equipe médica que atende, a cadeira é uma, que é a que está na porta, e a equipe médica que vai atender os leitos é outra, que é uma equipe de emergencista. E aí, aqui, vai uma ressalva, quando eu falo emergencista, o prestador já está sabendo, é emergencista. Ou responsável técnico, ou cada um dos médicos tem que ter um certificado de que tem um curso de emergencista. Então, ele fica na porta e ele faz a horizontal de quem está atrás. Secretária, eu estou fazendo essa sondagem da UPA, né? Dessa nova possível prestação de serviço que vai acontecer pelo seguinte. O grande problema, eu acho que de todas essas reclamações que existem da população ali, é o atendimento. Então, o atendimento ele vai do acolhimento do munícipe que chega ali com problema, a triagem, ao atendimento feito pela enfermeira, ao atendimento feito pelo médico, a medicação e o encaminhamento. Se o caso dele não for de internação,
ele vai ser encaminhado depois aí para os demais postos de saúde do município para continuar algum tipo de tratamento. Então, aí que reside o grande problema. É esse atendimento. As pessoas, às vezes, passam horas e horas e horas, a senhora sabe disso, ali, para poder ter atendimento. Uma das coisas muito recorrentes, quando eu faço contato com a senhora, eu faço contato com outro membro da secretaria, eu vou mandar um representante lá agora para ver o que está acontecendo. Esse representante, até que passe do Frei Galvão para a UPA, olha só, nós temos aí um interregno de meses. Esse representante ele não pode ficar aí, porque eu já percebi que quando o representante da prefeitura vai para o ponto-socorro, a coisa anda. Então, quando chega ali, aí descobre que o paciente que já passou pelo médico, faltou que alguém entrasse no sistema e digitasse uma ficha no computador. Alguém ali, aquela ficha ficou parada horas, 4, 5, 6 horas. E quem descobriu isso foi o agente da prefeitura que a senhora mandou lá. A possibilidade desse agente ficar ali, daqui até o final dessa prestação de serviço, se ela acontecer, de tal forma que a gente tenha um acolhimento, assista um acolhimento menor ao paciente, verifique um encaminhamento rápido para um leito, seja de qual for o hospital que tenha que fazer o atendimento? Então, a permanência do representante lá está exatamente no espaço físico, Fabrício. Tá? Na UPA, a gente separou uma sala que não vai só o representante, vai todo o núcleo de regulação municipal de leitos do município para a UPA. Né? Nós vamos mudar só a figura, não é mais a enfermeira Lília que está ali, né? Que a Lília vem para fazer outro serviço com a gente, porque ela já está enganjada na nossa equipe, e quem vai para lá é a enfermeira Janine, que foi quem pilotou o hospital de campanha para a gente, que é uma excelente enfermeira também. Então, assim, lá no Frei Galvão, a gente tem uma questão de espaço físico. A Lília tem a frequência dela no pronto-socorro. Ela vai de manhã, ela vai à tarde e vai nos horários pontuais que algo grave está acontecendo. Mas ali não tem um espaço físico para que permaneça alguém da secretaria, entendeu? Por isso, essas idas da Lília são durante o dia e, por vezes, até durante a noite. Tá? Então, em função do espaço físico, isso. Mesmo nesse final de período, não tem condições da permanência... Ali não tem. Ali, o espaço físico que tem, a gente otimizou, né, de comum acordo com o hospital, para poder acolher mais paciente, entendeu? Acomodar melhor mais paciente. Então, a gente deve entender que pouca coisa vai mudar no atendimento à população da cidade até que o pronto-socorro migre para o prédio da UPA. É esse entendimento que eu devo ter? Não, assim, agora você fez uma pergunta difícil para a gente. A gente mantém a nossa rotina, a gente mantém pagando em dia e se mantém sempre presente ali na tentativa de melhorar. O hospital alega algumas dificuldades que não é só dele também, a gente entende isso. Pelo que eu vi na documentação, ele alega falta de profissionais. Isso, uma rotatividade muito grande, isso, tanto que eles juntos, os 4 hospitais da região, fizeram uma reunião para tentar otimizar isso, porque, assim, se um paga R$10 a mais, o médico sai daqui e migra para lá. Então, eles fizeram uma reunião, os 4 hospitais, tentando manter um padrão de valor de plantão, de equipe médica. Então, isso é um fato real com relação a eles, né? A rotatividade na própria enfermagem também é um fato real, entendeu? Então, assim, porque, como a Lília aponta aí, a gente trabalha com um protocolo, que as pessoas acham que são protocolos de amarra, e não é. Como você tem uma rotatividade de médico, você já tem o protocolo para quem está chegando ter alguma coisa para ler e seguir.
A mesma coisa é a enfermagem, né? E isso fica complicado na medida em que roda muito, né? Médico e tudo. Agora, isso não é uma característica única e exclusiva do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vários lugares, né, tem essa dificuldade. A gente não passou muito aperto no hospital de campanha, porque a gente já tem uma carta de médicos que trabalhava com a gente há muito tempo, mas, por vezes, a Ana Flávia substituiu médico que não tinha por médico da rede. Tá? Então, assim, não tem meio período de tarde. Tira o doutor da Rocinha, traz da Rocinha e põe aqui. Não tem o outro meio período, tira o doutor do Campinho e leva para lá. É um cobertor curto, né? Mas que foi o artifício que ela tinha para manter esse hospital em pé, mesmo durante a pandemia. Até porque outra característica que o hospital teve durante a pandemia foi as baixas de profissional por doença, né? Porque todos os nossos profissionais pegaram Covid, né? Então, essa é uma dificuldade que ele relata. Essa dificuldade realmente ela existe, não só aqui em Guará, não só no Frei Galvão, mas em todo lugar. A população pode entender que essa mudança para a UPA vai melhorar a qualidade da prestação de serviço, tanto na qualidade, na quantidade e na agilidade. Isso vai melhorar, porque há problema de recurso humano hoje. Vai ter esse problema de recurso humano na UPA? Eu só vou pedir um favor, não, vereador. O senhor fez essa indagação agora, a gente vai passar depois dessa para a Rosa, depois, se for o caso, voltar para o senhor. Eu já vou encerrar, eu só vou fazer só mais uma coisinha e já vou encerrar, Tá. não vai nem ser já a resposta. Olha, Obrigado, isso vem sendo discutido com a Santa Casa muito de perto. Tanto que, assim, mesmo com a dificuldade de orçamento e de recurso, o prefeito municipal, porque aí isso já não é mais a minha alçada, já é do prefeito municipal, fez questão de manter o orçamento final da Santa Casa, né, para que tenha a quantidade de funcionários suficiente para não acontecer isso, Fabrício. Tá? Então, assim, as acomodações são infinitamente melhores, apesar de toda a dificuldade, você andou lá dentro, você viu aquilo tudo está sendo arrumado pela CODESG, você viu que o espaço físico lá é muito bom, as camas são muito boas, então, assim, do que dependia da gente, poder público, de pôr qualidade lá dentro, de mobiliário, de tudo nós fizemos. E a Santa Casa está se empenhando bastante. Ela vai começar agora a capitanear, ela está esperando assinar convênio, ver se está tudo certo, RH, né? Ela está ciente que lá tem médico da prefeitura, que esse médico pode faltar, que esse médico sai de férias, que esse médico tira a bonada e que ela vai ter que cobrir isso, mas como é uma complementariedade de serviço, ela tem um RH de dentro do hospital, né? E que para complementar isso tudo. Então, isso aqui não enseja a resposta, Maristela, só minha reflexão final. Então, nós, como ações práticas, entendemos que a população deve almejar uma melhoria desse atendimento para o dia 1º de julho. De julho desse ano. Que é quando vai ocorrer a migração do serviço para a UPA e uma nova gerência desse pronto-socorro. Isso. De coração, eu torço para que isso dê certo. A população da nossa cidade, nós não estamos aqui para defender o hospital, não estamos aqui para defender a Secretaria de Saúde, nós estamos aqui para defender o interesse da população. Então, nós acreditamos piamente que a população quer que essa melhoria aconteça. E essa aí segue essa oportunidade. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui. Eu reitero o meu respeito à sua pessoa, à secretaria, às pessoas que ali trabalham. Também reitero o meu respeito ao Hospital Maternidade Frei Galvão. Mas estou profundamente aborrecido com a ausência dos seus representantes e com uma resposta
tão insignificante a um assunto tão importante que ele deu para essa Casa de Leis. Senhor presidente, eu peço desculpas por ter feito tantas perguntas, mas eu acho que essa é a finalidade nossa aqui. Nós estamos aqui para isso. Obrigado por ter permitido. Sim, na realidade, vereador, a gente estende o tempo a todos os vereadores. Só que, para não deixar outros vereadores, chega uma hora que não tem mais o que outros vereadores perguntarem. Pelo menos aqui, 3 ou 4 perguntas que eu ia fazer, agradeço que Vossa Excelência já fez. Com a palavra, na vereadora Rosa Felipe. Eu também. Maristela, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez você e toda a sua equipe aqui para poder atender esse nosso pedido. E realmente eu fiquei espantada aqui com esse ofício do Frei Galvão, que eu recebi agora, antes da reunião. Meu profundo respeito pelas irmãs, né, do Hospital Frei Galvão, mas uma situação dessa aqui, não, enfim, recebemos as saudações que eles mandaram para a gente, né? E dependendo do tom que a gente possa ler, o que está escrito, fica ruim, né? Ficou muito ruim. Porque nós temos aqui 2 grandes hospitais, né? E nós queremos que esses 2 hospitais mantenham-se muito vivos, né? E a ideia aqui não é que cada vereador está trazendo o anseio dele, é o anseio de uma população em que o Frei Galvão também está inserido. Bom, o Fabrício fez várias perguntas aqui. Eu também agradeço, viu, presidente, ele ter feito. Mas, Maristela, a gente tem recebido muita crítica, e o ponto nevrálgico é o pronto-socorro, né, na área de saúde. E vários deles até falam para mim o seguinte, olha, no primeiro mandato, o que foi ventilado, o que foi anunciado, é que o pronto-socorro seria a revolução na saúde de Guará. E daí, a gente sabe que veio a pandemia, né, passou, daí isso aí tem uma pausa. Então, a gente precisa que aquela revolução na saúde que foi propagada no primeiro governo, né, na primeira gestão, que ela aconteça agora, e a gente torce muito para isso. E daí, como você falou, minha pergunta, uma delas era por que ainda não tinha começado ainda? Você falou que em julho deve estar começando, isso, né? Em julho. Então, agora, esse período deve ser para adaptação da obra, né, que o Fabrício até fez Não é só da obra. Não só Desculpa, vereadora. Os equipamentos, eles demandam um tempo para serem ligados. Inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O endoscópio e o colonoscópio, eles permanecem, estão pagos, tem uma carta de garantia, tudo apoiado pelo jurídico da prefeitura, mas eles permanecem na empresa, porque ele precisa de um ambiente livre de umidade, senão contamina a fibra óptica. A partir do momento que ele está funcionando, tudo bem, porque ele passa, né, Marcelo, todos os dias pelo processo de esterilização, mas antes disso, ele não pode ficar guardado em qualquer lugar. Mesma coisa é o ultrassom, não é só colocar na tomada, ele demanda um tempo. Então, a gente tem uma questão de adaptação de equipamentos, né? Um tomógrafo foi uma das dificuldades, porque compra, não compra, compra, não compra. Aí, na última cotação, ficou evidente que, com relação à manutenção, incorporação tecnológica do aparelho, você poder mudar ele conforme o aparelho incorpora tecnologia, a gente optou pela locação. Então, o prestador tem esse período ainda para alocar o aparelho, vir, para não quebrar a parede, o Marcelo sabe, tem que vir todo desmontado, assim mesmo corre o risco dele não passar por alguma parte, ter que quebrar alguma parede, ele entrar, entendeu? Isso tudo vai depender muito de quem vai ganhar essa licitação do prestador para alugar o aparelho. Então, não é a Codesg, já está lá. Eu tenho até foto já que eles me mandaram, quebrando parede, impermeabilizando, entendeu? É que
tem uma adequação que vai ser feita pelo próprio prestador, isso está em contrato, isso é normal acontecer, que é da instalação de equipamentos. Tá, E testagem do prédio, do gás como um todo, porque ele foi testado ali para o hospital de campanha. Agora tem que fazer essa testagem geral, se não tem nada vazando, é uma burocracia quem trabalha. Se não tivéssemos tido problema de umidade na obra, já poderia estar instalando há mais Não, tempo. uma coisa independe da outra. Agora, assinando o contrato, mesmo com a Codesg lá dentro, arrumando a umidade, ele consegue fazer isso. Uma coisa não interfere na outra. Beleza, então vamos guardar em julho aqui. O que Maristela, demorou foi realmente fechar o hospital, viu, Rosa? Porque não pode o município ir lá e baixar a porta. Aí chega um paciente, você não tem onde pôr. Você tem que pactuar isso regionalmente. E, então, isso depende do governo do estado, depende de um monte de coisa. Tá? Certo. Outra coisa, foi feita uma licitação para a contratação de uma OS. Essa licitação teve finalização, ela foi cancelada? Essa licitação ela ficou cancelada, primeiro porque assim, se entendeu que não seria confortável uma outra pessoa dentro do Hospital Maternidade Frei Galvão, e isso foi um dos motivos que levou a esse acordo judicial. Certo. Outra coisa que a gente vem sendo muito questionado também é com relação à passarela, né, que vai entrar no hospital, na Santa Casa, que é o hospital de retaguarda, mais os outros que você falou, que não é só Santa Casa de retaguarda. Agora, esse contrato do pronto-socorro com a Santa Casa foi finalizado? Qual? De retaguarda? De retaguarda. Então, esse é o contrato que eu disse que a gente pediu para os prestadores aguardarem este momento agora para a gente finalizar. Então, ele está com um contrato que é idêntico ao dele de 21. Hoje, esse contrato muda. Ele está sendo feito concomitante o da UPA. Tá? Então, a gente assina o contrato da UPA junto à nova contratualização, porque muda o perfil do hospital, Rosa. Ele era um hospital que era praticamente um hospital de porta fechada, né? E ele passa a ser um hospital de porta aberta. Por quê? Porque todo o trauma que entrar na UPA vai direto para ele. Isto muda completamente a contratualização dele. De só leitos de cirurgia eletiva, ele passa a ter leitos de cirurgia de urgência e emergência. Tem a questão do ambulatório, que eu disse, os exames que a UPA vai fazer, né? Não mais o prestador. Então, a Santa Casa também fazia tomografia, que não vai fazer mais, entendeu? Então, é outro contrato. Então, ele vai ser assinado concomitante. E terminada essa etapa com a Santa Casa, que a gente começa a conversa com o Frei Galvão, né, para ver a questão do materno infantil e da retaguarda, que o Frei Galvão ainda deve manter, se liberada a CND dele. Entendi. Outra coisa é esse aí também, que o materno infantil continua no Frei Galvão. Sim. Agora, já foi pensado um plano B se o Frei Galvão não tiver o CND? Já. Não é o melhor dos planos, mas todo gestor tem que ter um plano B. Né? Mas, assim, a gente continua apostando em todo o empenho que está sendo feito pelo hospital, pelo Frei Hans, que está aí ajudando o hospital, de que isso vai vir com sucesso. Né, e que ele vai conseguir a CND o mais rápido possível. Até porque houve um refinanciamento do próprio governo federal, não só para o Frei Galvão, mas para um monte de empresa, né? E a gente acredita que isso vá a sucesso e que a gente vai conseguir. Agora, plano B todo mundo tem que ter, né, Rosa? Porque ninguém vai esperar para nascer, nenhuma criança vai esperar para adoecer.
Então, mas a gente só vai fazer isso depois que o próprio hospital declarar que não vai conseguir essa CND em tempo hábil e que a gente acredita que isso não vai acontecer, porque é o que eu falei, o Frei Hans está muito empenhado, as irmãs também, né? Então, eu acho que a qualquer momento essa CND chega. Que pena que eles não estão aqui para poder falar a situação talvez que está, né? Que a gente fica no ar falando... Uma posição mais formal, né? Exato. Mas eu acho assim, longe de mim querer dar ordem para ninguém. Mas eu acho que se alguém perguntar, ele responde sem problema nenhum. De repente, um requerimento de um vereador, alguma coisa, para informar que situação está, ele vai responder sem nenhuma dificuldade. Maristela, outra coisa. O que a gente vê assim, muito claramente também, que nos postinhos e nas UBSs, precisaria uma atenção maior para poder desafogar o pronto-socorro. E você tem alguns planos aí? Bom, agora nós vamos em duas partes, porque essa é uma fala recorrente que me incomoda e incomoda os meus funcionários. Aí hoje, antes de vir, eu disse para a Ana Flávia, tire o relatório. Porque número, apesar de não ser a expressão da qualidade em saúde, ele fala, né? Então, assim, em primeiro lugar, Rosa, nós temos dificuldade com o clínico geral. Isto é um fato. Né? Passamos aí essa pandemia toda sem poder contratar ninguém e ainda tem um processo para fazer um concurso. Você sabe que não é assim, não tem nem empresa direito para fazer concurso, porque acabou a pandemia, está todo mundo desesperado para fazer concurso. E daí você vai ficar esperando? Não vou ficar esperando, tá? A gente já abriu, já está aberto, e eu espero que tenha adesão, um cadastramento para PJ, para a prestação de pré-natal de alto risco. Este é um ponto, porque tínhamos um contrato com o governo do Estado de São Paulo que vou renovar e não renova nada. Tá? Aí, estamos abrindo também para clínico, psiquiatra, neuro, porque a gente teve o falecimento e não pôde repor, vários profissionais. E isto é permitido por lei, é uma contratação temporária até a realização de um concurso público. E é por consulta, como se eu fosse comprar a consulta. Tá? Então, este cadastramento foi aberto. Agora, as nossas unidades, apesar das dificuldades, mas com a colaboração dos médicos que a gente tem, das nossas enfermeiras e de todo mundo, elas estão produzindo como antes. Tanto que a Ana Flávia tem um relatório aí, depois, se quiser, eu posso dar. Junto com o pronto-socorro significa 38% só da nossa produção. O resto, tudo é realizado pelas nossas unidades de saúde. Então, assim, os médicos estão se virando, praticamente todo mundo batendo o teto máximo permitido, entendeu? Para poder dar conta da demanda que hoje existe, até que saia esse cadastramento. É por isso que toda hora que pergunto para mim, o que você quer de dinheiro? Ou eu quero dinheiro para obra, ou eu quero dinheiro de custeio, né, de emenda parlamentar. As de custeio de MAC, nós vamos pagar exame que tem de demanda reprimida, vamos pagar cirurgia eletiva, vamos pagar especialista. E os custeios de atenção básica, a gente vai pagar o clínico geral e o ginecologista, que também está faltando. Esse é o destino das emendas de custeio que os senhores nos ajudam aí capitaneando com os deputados. Maristela, basicamente é isso aqui. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua atenção, de ter nos atendido, o respeito, né, por essa Casa de Leis.
E cumprimentá-la mais uma vez pela maneira com que vem conduzindo a pasta de saúde, viu? Obrigada. Você é uma mulher que nos representa. Eu não, ó. Quanta Todas, mulher todas, sentada ali. Um único homem no meio. Estou quase igual a Ana Lúcia de São... Estou igual a Ana Lúcia de São Luís, né? Um time essencialmente de mulheres. Legal, muito bom. Obrigada. Márcia Almeida? Só tem mais uma pergunta que eu tinha elencado aqui. A Rosa já fez. Agora eu tenho certeza que você vai fazer essa, mas eu vou refazer, não tem problema. Com a palavra ao vereador Márcio Almeida. Obrigado, presidente. Bem, primeiro quero parabenizar a Maristela e toda a sua equipe também, não só as que estão aqui, mas também todo o seu time que ficou trabalhando lá nos seus postos, enfim, todo o seu time, que a secretaria é grande, né? E essa e a de educação são secretarias bastante pesadas, né? Mas queria parabenizar vocês aí e parabenizar você também por estar gerindo toda essa equipe durante todos esses anos. O assunto de pronto-socorro é interessante que você já veio aqui como DRS, no mandato que eu estava aqui como vereador, e foi como o assunto continua, né? Mas como os nobres vereadores já falaram bem aqui, para mim está sendo uma reunião bastante esclarecedora, eu queria tocar num assunto, Maristela, que me foi passado lá em 2019, se não me falha a memória. Tanto você quanto o prefeito Marcos Oliva tinha comentado sobre o AME aqui do Pedregulho. E que uma das intenções, e é lógico, as intenções elas podem mudar porque a gestão é muito dinâmica. Mas eu lembro que uma das coisas que o Soliva sempre falava é que ele tinha uma intenção de fazer com que o horário fosse estendido aqui, para realmente desafogar, em especial o pronto-socorro e outras atividades que vocês podem estar ofertando. E na época vocês deram um desafio de eu conseguir uma verba para fazer a reforma do AME. Isso, né? E graças a Deus nós fomos felizes nessa verba. Não foi uma verba de custeio. Eu particularmente já falei para você que custeio e reforma, aos dois. Eu sempre brinco com você que de custeio eu não gosto, porque custeio é a emenda mais fácil que tem, porque o governo já vai mandar mesmo. Aí o deputado fala, não, foi eu e tal. Agora, quando você pega a verba impositiva, a coisa fica mais difícil, né? E é o caso dessa verba, uma verba impositiva de R$1 milhão para a reforma do AME, que daí sim você consegue não trabalhar com custeio, mas com construção. Isso. E aí fica, eu queria só, se você pudesse nos atualizar, já que o projeto, se realmente vai continuar, né, com a intenção de que ele se estenda o atendimento, e aí sim ficarei ainda mais feliz por saber que pude contribuir de maneira efetiva, né? Porque só cobrar dá uma impressão de deselegância até, né? Eu só fico te cobrando, também não ajuda em nada e só fica cobrando, né? Então, eu confesso que ficarei bastante feliz se realmente for prolongar esse horário de atendimento, até porque é uma região de bastante densidade demográfica, bastante relevante na nossa cidade, uma verba de R$1 milhão para a reforma do AME e que isso possa, de alguma maneira, contribuir também com o atendimento do pronto-socorro. Eu entendi na época e continuo entendendo que essa era uma das maneiras que eu poderia contribuir com vocês. Não sou da área, assim como o Marcelo da Santa Casa, que é especialista na área de saúde, mas queria contribuir de alguma maneira. Então fica aqui essa pergunta, se realmente vai acontecer isso, e se tem alguma previsão de início de obra, como que está o andamento dessa emenda. Obrigado, Maristela. Na verdade, essa emenda ela traz duas vantagens muito grandes. A primeira é separar a UBS Pedregulho do centro de especialidade do AME, né? Porque quem vai na UBS Pedregulho tem sempre a sensação que é automático ser atendido no AME, e não é. Porque no AME são atendidas todas as unidades, seja o UBS Pedregulho, seja o Engenheiro Neiva, as Pedrinhas, todo mundo vem ali. Então, assim, essa separação física que vai acontecer das duas unidades é extremamente importante. A UBS ela passa a entrar
pela Avenida João Pessoa. E o centro de especialidade continua entrando pela porta que hoje existe. Então, isso é um ganho fundamental com essa reforma, fora que aquele prédio está demais da conta, né? Aí, esse é um ganho. O segundo é a infraestrutura para conseguir manter o atendimento 24 horas. 24 horas não, por um período estendido. Hoje a gente faz isso muito pouco. Tem uma médica que o faz quantas vezes por semana, Ana Flávia, pode me ajudar? A da UBS Pedregulho, a clínica. 2 vezes, e agora tem os médicos que eram do hospital de campanha, de segunda a quinta, atendendo sintomático respiratório lá. Porque esses contratos só vencem em agosto, tá, Márcio? E aí teria uma multa de rescisão, e aí a gente tem essa dificuldade com o clínico. Ainda ter que atender sintomático respiratório é muito complicado, porque você tem que parar o que você está fazendo, paramentar. Então, a gente fez a opção de colocá-los lá no horário estendido, tá? Então, essa divisão ajuda muito, porque, assim, uma coisa é você manter a segurança de um prédio menor, só com uma entrada, entendeu? Então, assim, neste cadastramento de médico para clínicos, a gente espera poder compor, porque para o clínico a gente não abriu mão que isso seja feito nas nossas unidades, tá? Então, ali a gente espera poder completar este horário. Bruno, o que já foi licitado foi o UBS Pedregulho. Está licitado. E agora vai o AME. A gente vai ter que fazer um bem bolado aí para um passar para cá, outro passar para lá. Ou então nós vamos ter que invadir uma igreja da região para poder reformar aquele prédio, né? Alugar alguma igreja por ali. Então, assim, o primeiro já foi, agora falta o segundo, tá? Esse ano, a gente fez a conta, há uma previsão de mais de 5 milhões de reais em obras na secretaria novamente, porque tínhamos um cronograma para reformar todas as unidades, isso ficou parado, né, tanto do ponto de vista da pandemia, que não dá para pôr pedreiro junto, né, como do ponto de vista da liberação de recursos por parte do Ministério, que focou todas as suas verbas no Covid. Você acompanhou a nossa saga no Vista Alegre, né? Quase que saiu junto com todo mundo, saiu até depois, né? Então, a Secretaria, para esse ano, tem uma previsão de mais de 5 milhões em obras, tá? Para adequar tudo. A Rosa não vai ficar brava comigo, eu vou atender ela amanhã, tá? Porque tem algumas unidades, a gente ainda tem dificuldade, porque não tem prédio próprio, tá? E a Câmara Municipal, através do presidente, nos ajudou também com uma liberação de recurso, né, que a gente está completando algumas emendas, né, porque já por essa dificuldade de certidão e tudo mais, então a Câmara nos ajudou nesse montante de 5 milhões, tá? E aí vão ficar faltando muito poucas unidades, né? E a gente vai ver aí se nesse remanejamento de verba a gente não consegue fechar todo mundo. O que ainda está meio prejudicado é o Jardim Esperança. Tá? O resto, acho que... E as pedras? Não pode falar alto, que é a Rosa. Mas a gente vai resolver, tá bom? Não fez a sua Bom, tendo em vista que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, Fabrício fez 4, né? E a Rosa terminou. Mas eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a secretária, cumprimentar a equipe da Secretaria de Saúde que está aqui, parabenizar pelo trabalho que é desenvolvido. A gente sabe que a saúde, o problema não é só em Guaratinguetá, é no mundo,
o Brasil não é diferente, muito menos Guaratinguetá. E quando o vereador Fabrício da Aeronáutica falou sobre a intervenção ou não do vereador ou qualquer outro agente político, é que, na realidade, nós, vereadores, nós somos as pessoas com mais facilidade de acesso para a população. O munícipe ele não tem facilidade de falar com o prefeito, ele não tem facilidade de falar com a secretária, ele não tem facilidade de falar com o promotor, com o juiz de direito, mas com os vereadores ele tem uma facilidade tremenda, haja vista que todas as sessões são abertas ao público, transmitidas ao vivo, do jeito que está sendo transmitido, mesmo porque a gente, se quisesse, também não teria condições de sair daqui sem ser interpelado pela população. Então, essa facilidade, creio eu, que a população tem em falar com o vereador, e isso é importante, pelo menos tenho certeza que para todos nós aqui, faz com que nós somos acessados quando o serviço público falha. E nós não estamos aqui para apontar a falha, mas nós temos que dar uma resposta para a população. Então, por isso que, às vezes, os vereadores fazem as suas indagações, e é natural isso. Mas, enfim, creio eu, o novo vereador Fabrício da Aeronáutica, que essa intervenção, feita por todos nós, é por essa facilidade, graças a Deus, da população poder acessar. Agora vem aquele negócio, se não tiver o meu telefone, o seu de ninguém, aí cai onde Vossa Excelência falou. Mas eu falei aqui, alguns vereadores já falaram, o valor atual hoje, secretária, do que se paga para o Frei Galvão, quanto que é? 1.520. A gente tem mania de falar. E esse que vai ser pactuado com o que vai se gastar com a mudança? Já tem Não. mais ou menos em torno de... Em torno, tá? Porque são descontados os médicos que a prefeitura tem, em torno de 3.200.000, descontados os médicos que a prefeitura tem. Então, vai dar menos, dá em torno de 3.100.000, mais ou menos. Então, nós vamos dobrar o valor com a saúde. Sim, porque o prédio não dobrou, né? Ele triplicou. Sim. Outra coisa que me chamou a atenção, esse contrato do Frei Galvão, ele se encerraria no dia 31 de dezembro, é isso? 31 de dezembro, como todos os outros. Na verdade, não é o contrato, vereador. A gente tem um contrato que pode ser prorrogado por 5 anos. Então, todo final de ano... Ele pode ser renovado. Isso, ele é renovado. A gente começa esse processo em outubro, novembro. E por que não foi renovado antes? Não tinha mais interesse Não, eu acho que é bem o que ele respondeu para o Fabrício, foi insistindo num reajuste, não só para o pronto-socorro, mas para dentro do hospital. E para dentro do hospital, o município tem muito mais dificuldade, porque o valor que a gente paga dentro do hospital é fonte 5. E nós vamos inteirar aí, acho que 10 anos, sem nenhum reajuste. Um governo vinha com uma modalidade de financiamento, que era a proposta de não subir a tabela SUS e subir os incentivos até chegar no ponto de categorizar todos os hospitais e o quanto custa por região esses hospitais. Aí mudou o governo. Sai um governo, entra outro, muda a metodologia, mas não vai nem para um canto nem para o outro. Ficou estacionado neste exato momento, que não tínhamos um aumento de tabela e também não temos um aumento de incentivo. Então, é isso que deixou os municípios que têm hospitais, e não só os municípios, o Estado de São Paulo também ficou, porque o Estado também é um Estado prestador de serviço, né? Diferente de todos os outros da União, deixou os municípios e os hospitais em dificuldade, porque isso é tudo fonte 5, é responsabilidade do governo federal. Então, o que prejudicou bastante foi esse aumento para dentro dos hospitais. Lembrando que a gente só trabalhou até agora
a Santa Casa. Vamos começar o Frei Galvão agora, sem aumento também, tá? O único reajuste que o hospital deu foi para os leitos de UTI. A duras penas, uma briga, a gente conseguiu avançar via Conasems, né? Os leitos do legado, que ele chama, e hoje eu chequei com a Bianca, os nossos foram aprovados dia 25 de maio, 10 leitos de UTI para a Santa Casa de Guaratinguetá, e o reajuste na tabela das UTIs, que o Frei Galvão ganhou uma porcentagem, até um pouco maior, porque ele tem mais leitos, e a Santa Casa ganhou também uma porcentagem de aumento, ele aumentou a diária. Entendi. Esse é o único reajuste acho que de 10 ou 12 anos para cá. O vereador Fabrício, ele perguntou a respeito da questão dos médicos que faltam, mas no caso, na prática, quando um médico concursado, ele falta, é reposto automaticamente esse médico hoje? Então, isso fica previsto no contrato. O do Frei Galvão, como era um contrato mais fixo, diferente do que vai ser o da Santa Casa, a gente deixou uma margem de plantões para isso. Tá? E aí ficava o encontro de contas e a prestação de contas para ver se isso faltou ou se sobrou recurso. E aí vem o que o Fabrício falou, né? Agora, na Santa Casa, o que vai ser procedido é o do valor global que ele deu, todos os meses, o desconto dos nossos médicos. Então, se os nossos médicos forem direitinho, desconta mais. Se ele tiver que repor, desconta menos. Tá? Mas a responsabilidade é do prestador em repor o médico. Isso, qualquer organização social funciona assim. É que, assim, Guará tem a peculiaridade de ter médico concursado no pronto-socorro, que não acontece em outros lugares, por causa daquele TAC que foi feito, né, com o Poder Judiciário. Tá, então, esse profissional, quando ele falta... Está baixo aqui, não está? Está baixo, né? Você está ouvindo? Tá, agora tá sim. Melhorou. Quando esse profissional falta, porque a gente recebe muita reclamação do médico que não foi, ou o médico que estava, saiu, venceu um plantão, não apareceu. Ele sofre alguma sanção com relação a isso? Então, com relação ao médico concursado, sim. Eu tenho várias sindicâncias abertas contra médico concursado, tá? Ele é obrigado a obedecer a lei, avisar com antecedência de 24 horas para poder permitir a substituição. Quando ele não o faz, o hospital nos notifica e aí, então, a gente abre uma sindicância. Eu já tenho alguns médicos até em outras comissões, né? Entendi. Com relação ao materno-infantil, a Rosa perguntou e eu fugi aqui. Vai ficar com... A intenção é que fique com o Hospital Maternidade Frei Galvão. Isso se tiver a CND. Sim, precisa ter CND. E pensando no plano B, se não tiver? Se não tiver, aí nosso plano B é o nosso plano A para o resto. Não temos o que fazer. Só temos 2 hospitais no município, né? Não é isso que a gente quer, porque, assim, o que a gente quer, na verdade, é fortalecer os 2 hospitais. Não tem cabimento um hospital daquele porte ficar sem serviço, né? Mas é o que eu falei, a gente está sempre na esperança de que vai dar certo, porque o Frei Hans está muito empenhado nisso, junto com as irmãs, e vai para Brasília, vai para São Paulo. Então, eu acho que essa CND ela vai aparecer a qualquer momento. Aí nós vamos discutir a questão. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Então, mas esse Refis Nacional, ele fechou faz pouco tempo, né? Por isso que eu acredito que deve aparecer a qualquer momento. Eu acho que faz uns 10 dias, eu não sei precisar. Quem me conta sempre dos refis é a Beatriz do Comos, porque ela é contadora, né? Essa prestação de conta que é feito quadrimestral,
pelo Frei Galvão, dentre as que já foram apresentadas, já houve algum apontamento pela Secretaria de Saúde? Vários. Isso. E assim, não vale só os nossos apontamentos, tá? Isso é feito uma preliminar na secretaria pelos técnicos e pelo médico auditor. Dali, ele vai para o controle interno. Porque é outra visão, né? Um tem uma visão mais técnica e o outro a visão mais jurídica, mais de um tribunal de contas. Então, ela sai dali, e dali é o que eu falei para o Fabrício, ela volta para o prestador, volta para a gente, volta para o prestador, garantindo a ampla defesa, né? Porque eu arrisco a dizer, Maristela, que esse é o ponto principal do problema hoje, porque se você compra um serviço e essa prestadora de serviço ela está falhando, onde entra a Secretaria de Saúde? Então, as pessoas indagam para a gente, vereador, mas vocês não estão vendo isso? Se a prefeitura está pagando, é o que eles dizem para a gente, a prefeitura está pagando, está comprando o serviço não está adequado, o que a Secretaria está fazendo? Houve apontamento? O que vocês estão fazendo sentados aí que não conseguem? E agora, esse dia aqui, esse momento é importante, e a lei tem uma máxima que diz o seguinte, a justiça não socorre quem dorme. Eu acho que o Frei Galvão dormiu pelo fato de não estar presente, até para esclarecer, não só para nós, mas para a população, porque, na realidade, nós estamos aqui perguntando coisas que a população queria perguntar. Então, quando a gente pergunta, a gente faz as nossas indagações, não vem da gente, vem do aclamo da população, do pagador de imposto. E é o mesmo pagador que paga, inclusive, o salário de nós, vereadores, por isso que nós sentimos na obrigação de fazer esses questionamentos. E aí o Frei Galvão foi infeliz de não participar do dia de hoje, que perdeu uma grande chance. Eu fui comunicado hoje de manhã, recebi isso agora de manhã, umas 10 horas da manhã que chegou em minhas mãos, sobre a falha. Ainda liguei, pedi para que comparecesse, insisti, que tenho certeza que é importante que eles também estivessem aqui, porque tem muita coisa que perguntamos para a senhora, que eles poderiam responder no momento oportuno. Das dificuldades, né, que eles têm. Então, essa era a intenção. Então, mas infelizmente não aconteceu. Uma coisa que a gente percebe também, eu me lembro em outros governos, que existia dentro do pronto-socorro um agente representante da Secretaria de Saúde, que ficava ali como a pessoa para verificar o serviço. Hoje não mais existe isso. Não, a gente permaneceu com uma pessoa lá dentro, que era a Luciene, até uns 2 anos atrás. Aí a necessidade de expansão do pronto-socorro, foi o que eu falei para o Fabrício, ali não tem um espaço físico que alguém possa ter uma mesa, uma cadeira, um telefone e permanecer lá dentro. Aí é o que entra a Lília, que vai lá explorar, vai regularmente 2, 3 vezes por dia. Está ali. Acho que foi com ela que eu encontrei. Então, vai 2, 3 vezes por dia, e na hora que tem algum caso mais grave, no dia do acidente a Lília foi, enfim, quando tem alguma coisa mais grave, alguma coisa mais pontual, porque assim, a reclamação, ela nunca cai de um único vereador. É um monte. Eles falam com todos. Isso, Então, um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Aí, quando começa uma coisa mais grave, eu digo, Lília, vá lá ver o que está acontecendo. Por vezes, ela sai até da casa dela à noite e vai lá ver, né? Então, assim, ali não tem, porque assim, não dá para submeter o seu funcionário a ficar numa mesa no corredor, né? Então, aí ela faz essas visitas periódicas, é a hora que ela confere a escala para pagamento, entendeu? Ela faz todas essas conferências que o vereador citou ali. Eu acho importante, porque nós nos encontramos no Hospital Frei Galvão um tempo atrás, do caso que eu te liguei, e a pessoa estava desde as 7 horas da manhã com AVC, 4 horas da tarde eu te liguei, e aí acabei encontrando com ela. Foi eu entrar e conversar com o pessoal, ela chegou, naquele momento apareceu a vaga. Não é que apareceu a vaga, né?
Então, não. Naquele momento, Isso. alguém Naquele- alimentou o sistema. Então, é aí que eu queria chegar. E Aparece- a vaga foi disponibilizada. Apareceu a vaga. Eu falei, mas não tinha vaga? Me disseram o seguinte: Tinha. tinha, mas faltou alguém para preencher. Mas esse alguém seria do hospital, da É secretaria? do hospital, Assim, olha... Mas pelo que eu percebo, Maristela, me perdoe, mas é uma coisa costumeiramente que acontece. então. Agora, eu acho que a secretaria devia ser mais enérgica. Para inserir uma pessoa ali que está 12 horas deitada em 3 cadeiras, com todo respeito, qualquer guardinha, qualquer menor aprendiz faria isso. Não pode fazer? Não. E quem faria, então? Não, a obrigação, deixa eu te explicar. Assim, na hora que você está num serviço de urgência e emergência, você tem uma necessidade. E essa necessidade é que vai determinar o leito que você vai deitar. Sim. Porque nem todo AVC é igual. Aquela moça, por exemplo, ela foi para uma enfermaria, isso? Foi para a UTI? Existem AVCs que vão para a enfermaria. Existem AVCs que não servem a UTI de Guaratinguetá. E as pessoas que fazem essa avaliação? Só para eu entender. É o médico. O médico. A obrigação de preencher o sistema é do médico. Tá? Inclusive, é o CRM dele que vai lá. Então, o médico porque que faz essa inserção. É ele que tem que dizer para quem está com um leito na mão, ou para o médico da Cross, ou para o médico do município, que é a equipe que a Lilian hoje comanda. E isso, o que esse paciente tem, qual é o resultado da tomografia, que tipo de leito ele precisa. No caso do AVC, é um AVC isquêmico, é um AVC hemorrágico. Se é hemorrágico, qual é a área de abrangência dele? Tem que drenar na hora, não tem que drenar na hora. Então, Isso muda completamente para então onde eu é o vou. médico que faz isso? É o médico, a obrigação legal é do médico. E esse médico, hoje que tem É lá, o plantonista que tem que preencher. é de vocês ou do hospital? Do hospital, e alguns são médicos nossos, todos sobre a gestão do hospital. Então, é uma falha médica, então. Isso. Tá, entendi. Então, é Tá? uma falha médica. Porque aconteceu que apareceu a vaga, É. e aí a gente foi embora. Quando deu 9 horas da noite, eu até liguei para o esposo para saber se estava tudo ok, 9 horas da noite. Ele me disse que não tinha subido ainda, porque não tinha feito o exame do Covid. Esqueci do exame do Covid. Então, para você ver, aí a pessoa... Aí já é outra falha. Então, mais uma falha. Agora, veja bem, se os funcionários que ali não têm espaço físico, funcionário da secretaria, é difícil de manter esse funcionário numa mesa, que dirá manter as pessoas que estão precisando ali, aguardando, ou no corredor. Acabou de chegar aqui agora, 2 casos de vídeo feito com o senhor todo machucado, que não acolheram o senhor. Então, é uma situação complicada, porque, na realidade, a gente tem que ter, a partir de hoje, subsídio para responder para a população, quando nos acessam, dizendo o seguinte: olha, foi uma falha, não é da enfermeira que está lá, não é da Maristela, é uma falha do médico. O médico não inseriu o seu parente ali para resolver o problema. Então, o médico que é responsável. E aí vem, se for um médico do hospital, culpa do hospital. Se for um médico concursado, culpa da secretaria. Ou estou errado? Não, o médico da secretaria, por um decreto municipal, ele está administrativamente subordinado ao hospital. Tá, Isso foi um decreto já por conta desse termo de ajuste. E houve alguma providência com relação... Tanto que ele tem um responsável técnico, tá? E houve alguma ação da secretaria com relação ao hospital? Porque, pelo que eu vejo, é uma falha contumaz. Fora essas notificações que você falou com relação à prestação de contas, a gente regularmente notifica o hospital em tempo real das reclamações. O Fabrício tem todas, esses aqui são os originais, tá? É porque os do Fabrício foram trabalhados sem nome, tá? Mas em tempo real, até porque a gente tem uma unidade que funciona
24 horas, isso é informado para o pessoal lá. Olha, tem um paciente assim, assado, lá na porta, vê para a gente o que está acontecendo. Olha, tem um paciente, então, por vezes, quando manda fotografia, a gente anexa a fotografia e vai junto. Então, essa conversa das reclamações, ela é em tempo real por e-mail, nas 24 horas, tá? Porque o núcleo de regulação fica aberto 24 horas. Essas são as originais, tá? O Fabrício tem uma cópia, e aí eu vou pedir para olhar na cópia do Fabrício, porque a dele foi tratado os nomes, né? Por causa do sigilo pessoal, foram retirados. E algumas notificações, olha, são feitas, as mais graves, direto ao responsável técnico, porque quando é falha médica, cabe a ele essas providências. Então, algumas notificações vão direto para ele. A gente tem aqui 2 ou 3 notificações que foram direto para ele. Então, essa conversa com o hospital para tentar minimizar isso é em tempo real. Então, pelo que a gente percebe, graças a Deus que vai findar esse contrato, né? Porque tem muita gente fazendo errado e chegamos a um ponto que é muito difícil, arrisco dizer que é impossível consertar. Então, a gente espera aí que, com essa tomada de decisão, com essa saída do pronto-socorro do Hospital Frei Galvão, restabeleça aí uma melhor qualidade no atendimento. A gente sabe do esforço seu, da sua equipe, porém, as reclamações são muitas reclamações, e aí a gente não consegue segurar isso sozinho e acaba importunando vocês. Ah, não, isso aí é tranquilo. Às vezes a gente não consegue ser 100% do tempo presente. Porque, por exemplo, olha, o tempo que nós estamos aqui está parado, que pese que o celular delas está andando ali, né? Mas o meu está parado. E eu tinha até feito um ofício para cá, pedindo para trocar o dia. No fim, eu consegui trocar a minha reunião, né, para hoje de manhã. Porque, assim, em função da grande dificuldade que a gente está na atenção básica, né, até com essa modalidade nova de financiamento, nós estamos fazendo uma oficina regional no estado inteiro, no país inteiro, pilotado pelo CONASENS. E, como eu sou diretora do CONASENS, eu ajudo a pilotar essa situação junto com o Piquete Cruzeiro, né, que são os representantes aqui na região. Então, às vezes, a gente fica fora de combate, né? Porque está tratando com outros assuntos. Por isso que a gente pede, manda mensagem, né? Às vezes não atende, manda mensagem, porque aí é a hora que a gente volta no ar, né? A gente pega a mensagem e repassa imediatamente para quem é de direito. Algum vereador deseja fazer mais alguma pergunta? Não? Eu queria, de antemão, agradecer a todos vocês, aos vereadores, que neste momento a Secretaria de Saúde veio muito respeitosamente a esta casa para prestar esclarecimento, e na realidade não é esclarecimento só, é deixar também com que nós, vereadores, possamos, de uma forma ou de outra, contribuir para a melhora da saúde e desenvolvimento do nosso município. Neste momento, encerramos a segunda sessão especial da Câmara Municipal de Guaratinguetá, da 18ª Legislatura, segundo exercício legislativo de 2022. Realizamos um pequeno intervalo e logo após daremos início à sessão ordinária. Muito obrigado.